Olá galera, sou Iago Pessoa e o papo de hoje é sobre música e exercício físico. Será que ouvir música durante o treinamento atenua a fadiga neuromuscular? Bom, para responder essa questão, eu vou apresentar um artigo do grupo do Moore Malik, que foi conduzido pelo Jacob Sentler. Bom, os estudos iniciais que foram feitos envolvendo o efeito da música no desempenho esportivo utilizaram tarefas como corrida, ciclismo. Desta forma, os marcadores de desempenho eram o tempo até exaustão, os limiares de lactato e a captação máxima de oxigênio. Com esses estudos, eles observaram que a música lenta, ou seja, músicas que tinham batimento por minuto menor ou igual a 80, não apresentava efeitos positivos ou não alterava o desempenho. Já músicas rápidas, acima de 80 batimentos por minuto, apresentavam efeitos positivos nessas tarefas. Em relação aos mecanismos que explicavam a melhora desse desempenho, estaria relacionada a uma atividade cerebral modificada ao ouvir a música, que aumentava a motivação, fazia um resgate de memórias positivas e reduzia a percepção de fadiga. Mas será que o efeito é similar a exercícios de curta duração, como por exemplo os exercícios resistidos na musculação? Desta forma, o objetivo dos autores foi determinar se a música rápida atenua a fadiga neuromuscular. E aqui eles já utilizam a música rápida, pois nos estudos prévios havia sido demonstrado que a música lenta não tinha efeito ou piorava o desempenho, como eu já havia comentado. Eles apresentaram duas hipóteses. A primeira era que ao ouvir música aumentaria o limiar de fadiga eletromiográfico. Essa variável não é muito comum, então é importante que a gente defina inicialmente para que a gente possa entender o estudo. É a intensidade do exercício mais alta que o indivíduo pode manter por um período prolongado, se aumento na amplitude da eletromiografia, e também a potência máxima seria aumentada quando na condição em que os indivíduos utilizassem a música. Para realizar esse estudo, eles recrutaram 10 sujeitos com idade universitária, que tinham em média 25 anos de idade, 1,77 de altura e 78 kg de massa corporal. Eles precisavam, para realizar as sessões de teste, passar 24 horas sem realizar exercício físico, 24 horas sem consumir cafeína, e aí inclui refrigerante, inclui o próprio café. Haviam duas sessões que eram randomizadas, ou seja, era sorteado se era controle ou experimental, e um washout de 7 dias. De uma sessão para outra havia um intervalo de 7 dias. O desenho do estudo envolvia duas sessões, como eu havia comentado, sendo uma sessão controle e uma sessão experimental. Na sessão controle, o indivíduo, apesar de usar fone, não ouvia música e realizava um teste incremental numa cadeira muito similar à cadeira extensora para que fosse verificado o limiar eletromiográfico de fadiga. Na condição experimental, ele colocava o fone de ouvido e aí ele ouvia música. Essa música era uma música instrumental que o batimento por minuto ia de 137 a 160, o volume era igual para todos os participantes e a ordem das músicas era randomizada. Aqui tem uma lista das músicas que foram utilizadas. Tem músicas de bandas famosas como Rolling Stones, AC/DC, do próprio Michael Jackson. As variáveis de investigação. Eles coletaram o estado de humor e a motivação pré e pós as intervenções. Para responder a essas escalas, havia uma escala Likert de 0 a 4 e acrescentou-se para a motivação a pergunta de quanto eles estavam motivados para realizar a tarefa. No caso, o teste incremental, que também era respondido por meio de uma escala Likert de 0 a 4. Outro fator interessante é que no estado de humor eles não utilizaram todas as dimensões. Há várias dimensões como vigor, confusão. Eles utilizaram apenas duas dimensões que a gente vai estar vendo mais para frente. O teste incremental era feito inicialmente, eles colocavam equipamento para fazer a eletromiografia no músculo retrofemoral. Quem quiser saber a localização, os pontos que eles colocaram, eu sugiro que leia o artigo.
E aí eles realizavam um teste incremental na cadeira extensora, que a cada 2 minutos aumentava em 4 watts e era obrigado que eles mantessem uma cadência de 70 extensões, 70 chutes por minuto. O teste era finalizado caso houvesse perda da cadência ou a percepção subjetiva de esforço fosse igual ou maior a 8. Quem tiver interesse nesse teste, eu sugiro que leia também esse artigo, que eles explicam mais minuciosamente como funciona. Análise de dados. Eles apresentaram os dados em média de desvio padrão, comparado por teste T, e pareado, obviamente, e por ANOVA two-way de medidas repetidas para os testes que foram feitos pré e pós na condição controle experimental. Houve uma apresentação dos dados das respostas individuais e o P é significância clássica de 0,05. Em relação aos resultados, o estado de humor, ele, como eu havia falado, só utilizaram 2 dimensões, foi a fadiga e a vigor. Para a fadiga não houve diferença entre as condições, ou seja, houve música e não houve música, só houve diferença efeito do tempo, pré e pós. Apesar que esse não é um instrumento que deveria ter sido utilizado para esse fim, mas como eles utilizaram, eu estou apresentando os resultados. Para o vigor também não teve diferença entre as condições, houve diferença apenas no efeito do tempo. Para a motivação, não houve diferença em utilizar música ou não ouvir música. E para a questão lá que eles fizeram, houve diferença. Pode ver que quanto eles estariam motivados para fazer a tarefa. Quando estava sem música, eles estavam mais motivados, mas só uma diferença mínima. E também essa forma de medir a motivação não é validada, não era tão indicada. Aqui é a resposta da eletromiografia, lá dos limiares de fadiga eletromiográfica. E aqui a gente tem as respostas individuais, que apesar que o gráfico não ficou tão bom de ser visualizado. Aqui nas respostas mais condensadas, as respostas dos grupos, quando ouvia música, o limiar eletromiográfico foi maior, com diferença significativa, e a potência máxima alcançada também foi maior. Pode ver que ele apresenta algumas variáveis aqui de frequência cardíaca, que também não teve diferença significativa, assim como a percepção subjetiva de esforço. Mas aqui fica muito óbvio, né? Se o teste era finalizado quando a percepção subjetiva de esforço passava de um determinado ponto, no caso maior ou igual a 8, era óbvio que quando eles falavam 9 com música, 9 sem música, eles paravam o teste. Então é importante a gente olhar as variáveis mais objetivas desse estudo, que foi o limiar de fadiga eletromiográfico, que mostrou significância. Eles tiveram, o limiar foi puxado para cima quando se ouvia música, e a potência máxima também foi maior. E aí eles discutem esses artigos mostrando que a música não era sincronizada com o movimento, e mesmo assim mostrou benefício. Quando ele fala lá que a música lenta piorava o rendimento, não tinha efeito, era porque em alguns casos, quando eu colocava alguém para correr com a música lenta, ele passava a correr no ritmo da música. E talvez isso trouxesse a música muito lenta, trazia um comprometimento ao rendimento. O sistema cardiovascular e respiratório não houve grande alteração, como eu mostrei, não houve diferença ali nas alterações de frequência cardíaca, mas óbvio, era um exercício de extensão e uma das pernas só. Não tinha grande exigência do sistema cardiovascular e respiratório. Ouvir música rápida se mostrou que aumenta a tolerância ao exercício e tem efeito na fadiga muscular, ou seja, faz com que ele suporte mais realizar o exercício, pelo menos no exercício de extensão. A explicação para essa melhora foi que reduz a onda θ, aumentando a atividade na região temporal do córtex insular e do giro frontal inferior esquerdo, atenuando sinais internos relacionados à fadiga. Ou seja,
de alguma forma, ouvir música faz com que ele perceba menos que está ficando cansado e permaneça no exercício. É importante que próximos estudos investiguem seu exercício mais próximo da realidade de um treino, porque nesse caso foi apenas um exercício, e também o efeito crônico disso. Aqui como sugestão, as músicas que eles utilizaram têm um batimento bastante alto, e eu fiz algumas sugestões de músicas que eu testei o BPM. Por exemplo, eu testei aqui música instrumental, como eles utilizaram música instrumental. Eu testei o Frevo da Lira, que tem aproximadamente 141 batimentos, uma música do Valdir Azevedo. Eu testei duas músicas que não eram instrumentais, mas também o batimento era muito alto, como Samba de Arerê e Extravasa, da Cláudia Leite. Acho importante também levar em consideração o gosto de quem está ouvindo e buscar músicas com batimento pelo menos acima de 80. Para identificar a velocidade da música, o batimento por minuto, você precisa utilizar um metrônomo. E aí tem uma função chamada função tape que você consegue verificar os batimentos da música. É importante checar algumas limitações desse estudo. O número de participantes foi bastante baixo, 10, para uma amostra que não tinha para qualquer especificação assim muito restritiva, não eram cardíacos, pessoas hipertensas ou coisa do tipo, eram sujeitos universitários, ou seja, daria para aumentar essa amostra facilmente. Provavelmente eles não tinham familiarização com o exercício, apesar que não houve efeito da ordem das sessões. Quem fez, por exemplo, primeira sessão com música, quem fez primeira sessão controle, esse não foi um fator interveniente. E alguns instrumentos não são aplicados para o objetivo desejado. Como, por exemplo, o Brumes não tem essa aplicação que eles utilizaram. E a questão que eles colocavam lá de motivação também não tem validação. Eles poderiam ter apresentado o alfa de Cronbach, por exemplo, para mostrar pelo menos a validade desses instrumentos. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha e compartilha com seus amigos aí, para que a gente possa estar crescendo. É isso, até mais.